No vídeo de hoje, abordaremos os desastres naturais mais impressionantes já registrados por câmeras. Terremotos, tsunamis, furacões e incêndios terríveis. Desastres naturais que nos lembram o poder devastador da natureza. Número 1. Tsunami no Japão, 2011. O terremoto e tsunami do Japão em 2011 foi um dos desastres naturais mais impressionantes já registrados por câmeras. Em 11 de março daquele ano, um terremoto de magnitude 9 atingiu a costa nordeste do Japão, causando uma devastação em larga escala. As câmeras capturaram imagens chocantes do momento em que a terra tremia violentamente, derrubando prédios e gerando pânico na população. Logo após o terremoto, um tsunami monstruoso se formou no oceano. As filmagens mostram ondas gigantescas, com até 40 metros de altura, avançando implacavelmente sobre as cidades costeiras. A força da água era avassaladora, destruindo tudo em seu caminho, desde casas até carros e árvores. Infelizmente, o desastre resultou em um grande número de vítimas. O tsunami inundou áreas densamente povoadas, causando uma enorme tragédia. As cenas de destruição e desespero deixaram uma marca duradoura na memória de todos que testemunharam o evento. Número 2. Furacão Katrina, 2005. Agora vamos ver o furacão Katrina, um dos desastres naturais mais impactantes já registrados por câmeras. Ocorrido em 2005 nos Estados Unidos, o furacão atingiu a costa do Golfo com uma força devastadora. As imagens capturadas pelas câmeras mostraram a ferocidade do vento, que arrancava telhados, derrubava árvores e causava uma destruição generalizada. Foi assustador ver a força avassaladora do furacão e o impacto que causou nas cidades costeiras. O Katrina inundou áreas inteiras, deixando casas e infraestruturas submersas. As imagens mostravam pessoas presas em telhados, esperando desesperadamente por resgate. O furacão causou uma enorme tragédia, com um grande número de vítimas e danos materiais incalculáveis. Uma das cenas mais marcantes foi a ruptura dos diques de proteção, levando a uma inundação maciça em Nova Orleans. As águas avançaram rapidamente pelas ruas, engolindo carros e casas. A cidade ficou parcialmente submersa, resultando em uma situação caótica e desesperadora para os residentes. O furacão Katrina deixou um legado de destruição e sofrimento, além de expor falhas nos sistemas de resposta e preparação para desastres. Esse evento serve como um lembrete doloroso da importância de estarmos preparados para enfrentar fenômenos naturais extremos. Número 3. Erupção vulcânica na Islândia, 2010. Essa erupção foi um dos desastres naturais mais impressionantes já registrados por câmeras. As câmeras capturaram imagens impressionantes da coluna de cinzas vulcânicas subindo no céu. A erupção lançou uma nuvem densa de cinzas que se espalhou pelo ar, afetando o tráfego aéreo em toda a Europa. Milhares de voos foram cancelados, causando um grande impacto nas viagens e na economia. Além das cinzas vulcânicas, o vulcão também lançou lava no ar, criando um espetáculo visual impressionante. As imagens mostravam o brilho intenso da lava e a sua descida pelas encostas do vulcão. A erupção teve um grande impacto na vida das pessoas que viviam nas proximidades. A chuva de cinzas cobriu cidades e vilas, deixando uma camada de poeira fina sobre tudo. As autoridades tiveram que evacuar áreas e fornecer máscaras de proteção para a população. A erupção deste vulcão foi um evento marcante que deixou uma impressão duradoura. As imagens registradas por câmeras nos mostraram a beleza e a força da natureza, assim como os desafios que enfrentamos diante de desastres naturais. Número 4. Tornado de Joplin, Missouri, 2011. As filmagens mostram a formação de um tornado gigantesco, com um funil em formato de cone, que avançava rapidamente pela cidade. O vento violento arrancava árvores, destruía casas e edifícios, deixando uma trilha de devastação. A força do tornado era assustadora. As imagens capturadas revelaram carros sendo jogados pelos ares e destroços voando em todas as direções. A cidade ficou em caos total,
com pessoas tentando se proteger e se abrigar da fúria do vento. Infelizmente, o tornado de Joplin causou uma grande perda de vidas. As cenas de destruição e desespero são comoventes, mostrando a magnitude do desastre. O tornado de Joplin foi um acontecimento trágico que deixou uma marca profunda na comunidade afetada. As imagens registradas pelas câmeras nos mostram a brutalidade da natureza e a necessidade de estarmos alertas e preparados para enfrentar os desastres naturais que podem ocorrer. Número 5. Tempestade de gelo em Montreal, Canadá, 1998. A tempestade de gelo em Montreal foi mais um evento impressionante. A cidade foi atingida por uma camada espessa de gelo devido a uma combinação de chuva e temperaturas extremamente baixas. As imagens capturadas mostraram árvores, postes de luz e fios elétricos cobertos de gelo, formando uma paisagem brilhante e deslumbrante, mas ao mesmo tempo perigosa. Os galhos das árvores, incapazes de suportar o peso do gelo, se quebraram, danificando casas, carros e infraestruturas. A tempestade de gelo deixou grande parte da cidade sem eletricidade e afetou o fornecimento de água. As pessoas tiveram que enfrentar condições adversas, lutando contra o gelo escorregadio para se locomoverem e buscando abrigo em locais aquecidos. A tempestade de gelo em Montreal sem dúvida ficou na memória daqueles que a vivenciaram. Ela ressaltou a resiliência das pessoas diante de condições adversas e a importância da solidariedade em tempos de crise. Número 6. O furacão Harvey. O furacão Harvey causou uma destruição generalizada e afetou gravemente a cidade de Houston, no Texas, e outras áreas próximas. Milhares de pessoas ficaram desabrigadas, e os danos materiais foram imensos. A recuperação após o furacão foi um processo longo e desafiador, exigindo a colaboração de governos, organizações não governamentais e voluntários para ajudar na reconstrução das comunidades afetadas. Uma das imagens mais marcantes foi a mobilização de equipes de resgate e voluntários, trabalhando incansavelmente para salvar vidas e ajudar aqueles em perigo. As câmeras capturaram atos heróicos de coragem e solidariedade em meio à adversidade. A resposta humanitária mostrou o poder da união e da empatia em momentos de crise. Número 7. Incêndios florestais na Austrália. Os incêndios que ocorreram entre 2019 e 2020. Esses incêndios foram alguns dos desastres naturais mais impressionantes já registrados por câmeras. As imagens capturadas pelas câmeras revelam vastas áreas de florestas em chamas, com enormes colunas de fumaça se elevando no céu. O fogo se espalhava rapidamente devido às altas temperaturas e à seca, causando uma destruição massiva. Os incêndios na Austrália afetaram significativamente a vida selvagem, resultando na perda de milhões de animais e em danos irreparáveis aos ecossistemas. As cenas de animais feridos e habitats em chamas são comoventes. O trabalho incansável dos bombeiros e voluntários para combater os incêndios foi registrado pelas câmeras. As imagens mostram pessoas arriscando suas vidas para salvar animais, resgatar moradores e proteger propriedades. Esse desastre destaca a importância da conscientização sobre as mudanças climáticas e a necessidade de implementar medidas para a prevenção e controle de incêndios. Também enfatiza a importância da conservação e da proteção dos ecossistemas naturais. O vídeo de hoje traz uma visão de alguns dos acidentes ocorridos em diversas barragens ao redor do mundo. Aqui vamos explorar casos como o rompimento de barragens no Brasil, Colômbia, Califórnia, entre outros que também sofreram com as mesmas tragédias. Veremos os impactos devastadores desses desastres, tanto em termos humanos quanto ambientais, além das lições aprendidas e das medidas necessárias para evitar tragédias semelhantes no futuro. Preparado? Então vamos deixando aquele like da confiança e se não é inscrito no canal fique à vontade para se inscrever e ajudar nosso trabalho. E bora pro vídeo. Barragem de Três Gargantas. A barragem de Três Gargantas é uma enorme construção na China que pode colapsar a qualquer momento.
Depois que uma inundação com um volume de 2,1 milhões de metros cúbicos de água por segundo atingiu as paredes do reservatório, a maior barragem do mundo está apresentando problemas, com vazamentos e deformações. Isso resultou em muitas províncias ao longo do rio Yangtze ficando submersas pela água vazada. Os prejuízos já chegam a milhares de dólares, e o risco aumenta se a barragem continuar enfrentando esse enorme volume e pressão. As autoridades divulgaram um vídeo que mostra a magnitude do desastre caso a barragem se rompa completamente. O vídeo apresenta cidades inteiras sendo rapidamente submersas, engolidas pela água, sem chance de sobrevivência para seus habitantes. A situação é extremamente preocupante, pois poderia causar uma catástrofe de grandes proporções. Com certeza você deve se lembrar do trágico caso de Brumadinho. O caso ocorreu no estado de Minas Gerais. Esse desastre aconteceu em 25 de janeiro de 2019, onde a barragem conhecida como Córrego do Feijão, que continha resíduos de minério de ferro, entrou em colapso, resultando em uma terrível catástrofe. Aproximadamente 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica invadiram a cidade de Brumadinho. Primeiro, a onda de detritos destruiu a área da mina, engolindo a cafeteria, os escritórios e as pessoas que estavam lá. Em seguida, atingiu as comunidades próximas que estavam abaixo do nível da barragem. Essa tragédia terrível causou a perda de 270 vidas em Brumadinho. Além disso, o impacto ambiental foi catastrófico na região e nas áreas vizinhas. Cerca de 300 quilômetros de rio foram contaminados pelos resíduos tóxicos do minério, o que prejudicou a subsistência das pessoas que dependiam do rio. As causas desse acidente ainda chocam. As autoridades e especialistas afirmam que relatórios sobre a barragem indicaram falhas na contenção e infiltração no solo, mas nenhuma ação foi tomada. Como resultado, a empresa responsável pelo desastre foi condenada a pagar uma multa de 50 milhões de dólares em ações ambientais, e as autoridades congelaram 3 bilhões de dólares. Além disso, foram concedidas 16 indenizações individuais por responsabilidade. Essas medidas foram tomadas para tentar compensar os danos causados e responsabilizar os responsáveis pelo ocorrido. O que infelizmente não apaga a dor das famílias. Mariana. O próximo caso se passa antes do trágico desastre em Brumadinho. Outro incidente de proporções devastadoras abalou a barragem de Mariana, localizada também em Minas Gerais. No dia 5 de novembro de 2015, a barragem Fundão, que continha rejeitos de minério de ferro, rompeu-se abruptamente, gerando graves impactos nas cidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. A consequência desse incidente foi uma devastação de magnitude impressionante nessas comunidades, resultando na perda trágica de 19 vidas humanas. Além disso, cerca de 50 milhões de metros cúbicos de resíduos de mineração foram despejados no Rio Doce, poluindo mais de 700 quilômetros de cursos d'água e chegando até o Oceano Atlântico. A mineradora Samarco, responsável pela operação da barragem, enfrentou duras consequências legais e financeiras devido ao desastre. A empresa foi multada em 20 bilhões de reais pelas autoridades competentes, porém, esse valor não contempla as indenizações individuais e os custos para recuperar as áreas impactadas pela poluição. É essencial ressaltar a gravidade desses eventos e a importância de medidas preventivas e rigorosas de segurança para evitar acidentes semelhantes no futuro. As consequências socioambientais desses desastres são profundas e duradouras, afetando diretamente as comunidades locais e o ecossistema ao redor. Antes de concluir, gostaríamos de agradecer o seu apoio. Se você está apreciando o vídeo, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sobre nosso conteúdo. Sua interação é fundamental para nós, pois nos ajuda a criar vídeos informativos e relevantes. Ituango. Um acidente devastador ocorreu na barragem de Ituango, localizada no Rio Cauca, na Colômbia. Com uma altura de 225 metros, essa barragem foi projetada para armazenar até 19 milhões de metros cúbicos de água e gerar uma impressionante capacidade de produção de energia elétrica, atingindo 2.456 megawatts, tornando-se a maior estação de energia do país. No dia 28 de abril de 2018, quando a construção da barragem estava quase concluída, ocorreu um desmoronamento de terra que bloqueou o único túnel responsável pelo fluxo da água do rio durante as obras. Esse incidente resultou em um enchimento rápido do reservatório.
Como os outros 2 túneis de dispersão do rio já estavam bloqueados devido ao estágio avançado da construção, a pressão da água causou falhas na estrutura da barragem, gerando consequências perigosas. Para evitar maiores danos, os engenheiros responsáveis tomaram a decisão de permitir que a água fluísse pela usina hidrelétrica, que ainda não estava finalizada, evitando assim um rompimento completo da barragem de Ituango. No entanto, alguns dias depois, a pressão da água conseguiu desobstruir os túneis que estavam selados, e o rio seguiu seu curso até a vila de Porto Valdívia. Cerca de 25 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas, e o incidente causou danos severos ao ecossistema local. Essa tragédia serve como um lembrete dos desafios e riscos envolvidos na construção de grandes infraestruturas, enfatizando a importância de medidas de segurança e monitoramento adequados para garantir a proteção das comunidades e do meio ambiente. Em fevereiro de 2017, a barragem de Oroville, localizada na Califórnia, enfrentou uma crise sem precedentes, colocando milhares de vidas em perigo. Essa barragem desempenha um papel importante na geração de energia elétrica e no fornecimento de água de qualidade para a região, além de abrigar 1,3 trilhões de litros do Lago Oroville. Durante as intensas tempestades e inundações que atingiram a Califórnia, a barragem de Oroville foi submetida a uma grande prova. O lago, que normalmente tem um fluxo de 850 mil metros cúbicos por segundo, teve que lidar com uma vazão repentina de 5 milhões de metros cúbicos por segundo de um dia para o outro. Os operadores da barragem tentaram controlar o volume aumentando a vazão pelo vertedouro principal, mas o fluxo de água anormal acabou causando danos na estrutura. A situação se tornou incontrolável e uma evacuação em massa foi ordenada, pois a erosão identificada no vertedouro principal colocou em risco toda a estrutura da barragem, aumentando o risco de rompimento. Após a evacuação rápida de 188 mil habitantes de Oroville, as comportas do vertedouro principal foram reabertas e as autoridades dobraram a vazão da barragem, passando de 1.600 metros cúbicos por segundo para 3.200 metros cúbicos por segundo. Após várias horas e muitos danos, a velocidade da água diminuiu e a capacidade do reservatório foi restaurada, pelo menos por enquanto. Michigan. O rompimento de 2 barragens na região central do Michigan teve efeitos devastadores na vida de milhares de cidadãos. No dia 19 de maio de 2020, durante uma tarde de fortes chuvas, a barragem de Edenville colapsou, seguida pelo colapso da barragem de Sanford algumas horas depois. Essa sequência de desastres causou uma grande enchente que atingiu toda a cidade. Com água atingindo até 3 metros de altura, a cidade sofreu impactos significativos. Muitas construções desabaram, milhares de casas ficaram submersas e pontes e rodovias foram danificadas. Os danos estimados alcançaram cerca de 175 milhões de dólares. É uma quantia enorme, e poucas pessoas teriam recursos para arcar com essa conta. Esse desastre deixou a comunidade em uma situação extremamente difícil. Muitas famílias perderam suas casas e pertences, enfrentando a necessidade de reconstruir suas vidas do zero. Felizmente, foram organizados esforços de resgate e assistência para ajudar os afetados a se recuperarem. É essencial ressaltar a importância de medidas preventivas e de uma adequada manutenção das barragens, a fim de garantir a segurança das comunidades que vivem nas proximidades. Kiev. Este fato não é um rompimento de barragem, mas com certeza vai te surpreender. Vamos para Kiev, na Ucrânia, no ano de 2017. Num dia comum de trabalho, os funcionários da companhia de água da cidade tiveram a brilhante ideia de fazer um teste na tubulação que havia sido instalada há 40 anos. Os canos subterrâneos que corriam pela cidade foram submetidos a diferentes níveis de pressão. Após alguns ajustes e para garantir que a tubulação suportasse, eles aumentaram novamente a pressão. Porém, o resultado não foi o esperado. Uma explosão ocorreu nos canos subterrâneos devido à pressão da água, causando a completa destruição do estacionamento de uma loja localizada no centro da cidade. O incidente resultou em uma enxurrada de lama, água e pedras, deixando fachadas quebradas e carros danificados. Além disso, o abastecimento de água na região foi interrompido, gerando inconveniências para os moradores. Esse incidente surpreendente causou grandes transtornos para a comunidade local. Felizmente, as autoridades agiram rapidamente para reparar os danos e restaurar o fornecimento de água.
Sardoba. É possível ver um corpo d'água impressionante no Google Maps, localizado no meio do deserto no Uzbequistão. Esse reservatório possui uma capacidade incrível para armazenar 900 toneladas de água. No entanto, infelizmente, durante a construção de um dos lados da barragem, a construtora decidiu economizar dinheiro e utilizou apenas metade do material necessário para a conclusão da obra. Essa escolha imprudente teve consequências desastrosas. No dia 1º de maio de 2020, ventos fortes e incomuns causaram ondas poderosas no reservatório, que não conseguiu resistir. Os danos inicialmente foram pequenos, mas gradualmente a água foi consumindo toda a estrutura da barragem. A água avançou cerca de 60 quilômetros para dentro da cidade, como pode ser observado nas imagens de satélite. O volume de água deslocada foi tão grande que até alcançou as fronteiras do país vizinho. Foi uma catástrofe impressionante. Cazaquistão. Em 17 de agosto de 2009, apenas mais um dia normal de trabalho para os funcionários de uma barragem hidrelétrica no Cazaquistão. No entanto, pela manhã, ocorreu uma falha em uma estrutura de contenção e a água começou a invadir o interior das turbinas. A pressão e o volume da água eram tão intensos que, em poucos minutos, o local ficou completamente submerso. Os danos foram tão severos que o fornecimento de eletricidade foi interrompido e, sem a possibilidade de fechar as comportas, nada pôde ser feito para conter a água. Além disso, aproximadamente 40 toneladas de óleo de máquina foram arrastadas pela água, causando graves problemas ambientais. Os prejuízos financeiros ultrapassaram a marca dos 100 milhões de dólares, e o tempo necessário para reparar os danos foi de longos 5 anos. Laos. No Laos, um país com 16 barragens hidrelétricas, ocorreram falhas em 2 delas. Em 2017, a barragem ainda estava sendo construída, colapsou na região central da província de Chiang durante a temporada intensa de chuvas, comum na área do rio Mekong, uma grande quantidade de lama, árvores e pedras desceu violentamente pelas montanhas. Apenas um ano depois, outra barragem falhou, desta vez na região sudeste do Laos. As condições climáticas adversas fizeram com que a barragem não suportasse os 5 bilhões de metros cúbicos de chuva, resultando em cidades completamente inundadas. Após o desastre, que foi 10 vezes maior do que o primeiro, foram iniciadas obras para a construção de mais 50 barragens em todo o país. Isso ocorreu devido à imprevisibilidade do clima hostil da região. Esses incidentes destacam a importância de avaliar cuidadosamente os riscos associados à construção de barragens e tomar medidas adequadas para garantir a segurança das comunidades afetadas. Também é fundamental considerar as condições climáticas e outros fatores naturais ao planejar e implementar projetos de infraestrutura, especialmente em áreas propensas a eventos climáticos extremos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhá-lo com outras pessoas. Obrigado por assistir e até breve.